Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao nosso áudio semanal da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Espero que todos os irmãos estejam bem. Espero que todos já tenham um resto de semana abençoado. Que Deus abençoe a todos. Então chegamos à nossa lição 6 da nossa escola bíblica, que nos tem por título O Filho é igual com o Pai. Esse é o título que o pastor Ezequias colocou aqui. O texto áureo, ele está nos dizendo assim: mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. A verdade prática nos diz assim: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Então, nós estamos vendo as heresias que se levantaram contra a Igreja de Cristo, e o pastor vem colocando aqui várias heresias e aplicando, fazendo um modus operandi da palavra de Deus, expondo a verdade bíblica. No tópico 2 ele sempre está expondo as heresias da época, e no tópico 3, na maioria das lições, ele está falando a respeito das aplicações que hoje são feitas, as seitas e religiões que estão aplicando as heresias hoje. Então, o Filho é igual ao Pai. Então, a lição 6, que nós vamos ver domingo próximo agora, ela vai trabalhar mais ou menos nessa linha. O texto bíblico está ancorado em o Evangelho de João 10, 30, 38. Eu e o Pai somos um. Então, nós temos visto que muitos têm falado no decorrer da história não dando a divindade de Jesus. Eles não conseguiam entender que Jesus é Deus. Então eles pregavam um Jesus histórico, vamos dizer assim, sem a divindade divina, a divindade soberana de Deus para se igualar ao Pai. Na introdução, o pastor vai colocar aqui a respeito da porção bíblica do Evangelho de João, é uma das mais contundentes em mostrar que o Filho é igual ao Pai. Afirmar que Jesus é o Filho de Deus, mas não o próprio Deus, é uma contradição em si mesmo. O embate de Jesus com os religiosos do Templo de Jerusalém revela esta verdade. É isso que a presente lição pretende mostrar e explicar com sólidos fundamentos escriturísticos. Então, está aqui a lição apresentada. Temos por objetivos principais, tópico 1, mostrar a doutrina bíblica, mostrar a doutrina bíblica da relação entre Deus, Pai e o Filho unigênito, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. Olha os ismos aí que a gente sempre está falando na escola. Os ismos, né? Os final das palavras com ismo, capitalismo e outras. Esse ismo dá uma ênfase à palavra. Então, um país capitalista é aquele que dá ênfase ao dinheiro, ao capital. Então, os ismos estão aí. E o 3, exemplificar como o subordinacionismo está presente na atualidade. Como eu falei para os irmãos, o modus operandi do pastor Ezequias expor é exatamente isso. Tópico 1, expor a doutrina bíblica, a doutrina verdadeira. No tópico 2, ele sempre vai mostrar as heresias, como nós vimos na escola passada, o arianismo e outras que nós temos vendo. E no tópico 3, ele vai explicar o subordinacionismo presente na atualidade. Eu sei que os irmãos, não é fácil, essas disciplinas, essas lições são bastante teológicas.
Então, às vezes fica ruim da gente estudar. Mas a gente sempre procura fazer uma aplicação pessoal para nós hoje. É bom nós conhecermos essas doutrinas. Não precisa muitas vezes nós nos aprofundarmos nas doutrinas dos hereges lá do passado, mas temos que conhecer, só conhecer essas doutrinas. Já debatemos alguns assuntos na escola pertinentes e temos que conhecer. Então, no tópico 1, ele vai falar a doutrina bíblica da relação do filho com o pai, né? A ideia de filho, né? O conceito judaico implica na igualdade com o pai, então o filho é igual ao pai. Os atributos de Deus, onisciência, onipotência, onipresença, são características da trindade, dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus Pai, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele tem todos os seus atributos, o Filho também é, e o Espírito Santo, aquele que faz a obra, aquele que aplica a obra de Deus aqui na terra, é aquele que nos usa lá na pregação, que usa os irmãos lá, ele também é onisciente, onipotente e onipresente, ele pode todas as coisas, ele é Deus, e ele está conosco todos os dias. Então, essa no tópico 1, item 1 aqui, a ideia do Filho. Tá? Então nós temos aqui no 2, significado teológico, indica a igualdade da natureza, ou seja, mesma substância. Então o problema está na doutrina básica da fé, de nós não darmos a divindade de Jesus. Nós dizermos que Jesus é um subdeus, ou é um produto, uma criação, como Ário dizia, era uma criação de Deus, ele foi criado depois. Lembram lá dos versículos bíblicos, João capítulo 1, na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que eles não dão a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus é como um anjo, é uma criação de Deus. Ele só tem Jeová, o Deus grande, como único Deus, único Senhor. Então está aí o perigo. Então Jesus foi 100% Deus e Jesus foi 100% homem. Foi não, ele é Deus, ele sempre será Deus, ele vai existir por toda a eternidade. Apenas ele veio aqui pagar um preço por nós e ele é o único ser lá do céu que está preso a um corpo humano lá. Ele está preso a um corpo humano lá. Ele fez esse sacrifício por nós. Então o sacrifício vigário de Jesus na cruz do Calvário, ele é muito grande. Nós não temos nem intelectualidade para entender o sacrifício que Jesus fez. Jesus fez um grande sacrifício por nós. E esse é o motivo de nós estarmos aqui. No 13 ele vai falar, o Filho é Deus. Então o Filho é uma expressão bíblica para referir-se à relação única do Filho unigênito com o Pai. Então o Filho é Deus. Então, seguindo a linha do pastor Ezequias, ele vai no tópico 1, no tópico 1, ele vai falar a respeito, vai alavancar aqui na Bíblia Sagrada a questão da defesa dele em relação à divindade de Jesus e Jesus como homem, Jesus como Deus. No 2, ele vai abrir as portas, as cortinas aqui das heresias, do subordinacionismo. E ele vai falar no tópico 1 em Orígenes, tá? Orígenes também bateu em cima disso aí, como assim nós falamos em Ário lá, eu não vou entrar aqui nessa questão. O 2, o período pré-niceno, tá? O subordinacionismo foi nos séculos 2 e 3 uma tentativa, ainda que equivocada, de preservar o monoteísmo, mas que negou a divindade absoluta de Jesus. Então os irmãos notaram que eles vinham negando a divindade de Jesus. E o 3, métodos usados pelos subordinacionistas. Então, qual foi os métodos que nós vimos na lição passada? Eles se pegarem versículos isolados da Bíblia, pequenas passagens isoladas, e aplicarem a teoria deles, tá? Que Jesus não era Deus. Então, cuidado, eu faço aqui um alerta para os irmãos. Cuidado, não tirem texto fora de contexto. Não tire o texto bíblico fora de contexto, porque texto sem contexto vira pretexto.
Então, nós temos que analisar. A Bíblia foi escrita num contexto judaico lá do primeiro século, lá de 1900 anos antes da vinda de Jesus. Nós temos que analisar o contexto que foi escrito. Nós não podemos desprezar esse contexto. Nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar esse contexto que a Bíblia foi escrita para nós conseguirmos entendermos o que a Bíblia quer nos trazer hoje. Muitas pessoas usam o Velho Testamento para tirar versículos e palavras fora de contexto e fazer verdadeiras aberrações de aplicações nos nossos dias. Então eu deixo esse alerta para os irmãos: cuidado, cuidado. Então os métodos usados eram esses: retirar de contexto vários versículos, e eu repito aqui, as heresias, elas não são assuntos espúrios, ilegítimos. As heresias são assuntos bíblicos centrais da fé, muitas vezes, que são retirados de contexto e colocados a um patamar superior, e muitas vezes são quase que idolatrados dentro da igreja. Cito dois: a teologia da prosperidade e a teologia coaching aí, que está colocando Deus dentro de uma caixa, e essa caixa, Deus fica ali esperando realizar as vontades do ser humano. Cuidado, Deus é soberano. No tópico 13 ele vai falar, como eu já tinha dito para os irmãos, né, como o subordinacionismo se apresenta hoje. Ele vai falar no contexto islâmico, tá? Nós já vimos lá. Ele vai falar como se apresenta aqui, falando no Alcorão, né, que ele afirma que é blasfêmia dizer que Jesus é o Filho de Deus. Isso não tem base na interpretação nenhuma dentro do Alcorão, tá? Então, pois significa uma relação íntima conjugal entre Deus e Maria. Então, o islamismo vem fazendo isso aí. No 2 ele vai falar o movimento das testemunhas de Jeová, como eu disse para os irmãos, tá? Ele vai falar sobre as testemunhas de Jeová. Nós já falamos nesse assunto, que eles usam a tradução do Novo Mundo, que eles mudaram muitos versículos, principalmente no Novo Testamento. Eles mudaram esses versículos para acrescentar a divindade apenas para Deus, o Jeová, que eles chamam. Então eles não consideram Jesus como um Deus, eles não consideram Jesus como parte da Trindade, parte de Deus e todos os seus atributos. Então, cuidado com isso aí. Eu sei que as pessoas às vezes não têm muito conhecimento, mas nós cristãos temos que ter esse conhecimento. Então ele vai falar aqui exatamente isso. E terminando o nosso áudio aqui, na conclusão, ele vai dizer assim: o termo filho em relação a Jesus tem sido assunto de debate teológico desde o período dos pais da igreja. A interpretação bíblica que se faz é: Jesus é filho unigênito não porque foi gerado, mas sim porque é da mesma substância do Pai. Então Jesus não foi criado, Jesus sempre foi Deus. Quando Deus estava lá e disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então façamos o homem. Então Jesus estava lá. Esse Jesus que desceu na terra, que esteve nessa terra, ele estava lá na criação. Em nome de Jesus, eu deixo esse áudio para os irmãos, deixo um convite, domingo, quem puder, vá lá na escola bíblica, vamos lá nos reunir, vamos nos aprender, levem suas dúvidas. Eu tenho dito aqui, se algum irmão tem alguma dúvida, algum assunto, precisa de algum material, nós temos a revista em PDF, nós temos livros aqui em PDF, nós temos várias orientações, os irmãos estão aí, aprendam, irmãos. Nós não soubemos o dia de amanhã, os irmãos estão aqui hoje, amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Aproveitam os líderes, aproveitem os irmãos, professores, estão aí se esforçando, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos participar, todos são convidados, domingo a partir das 8h30 estamos lá na escola bíblica, todos os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe esse resto de semana. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro,
Amanhã vamos orar uns pelos outros. Preciso das orações dos irmãos também em meu favor. Enfrento muitas lutas no meu trabalho. Muitas coisas estão acontecendo e nós precisamos nos agarrar em Deus. Nós confiamos em Deus. Nós não confiamos em homens. Nós confiamos em Deus. Exatamente nesse Jesus que é Deus daqui da lição. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.